Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui do canal, que também é uma página no Instagram, onde a gente fala sobre esse universo das chamas gêmeas de uma forma prática, de uma forma objetiva e com uma linguagem que seja de fácil entendimento para vocês. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre união de chamas gêmeas. Vai ser nosso tema, nosso tópico geral dessa semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia da união. Então, se você sente que algo está mudando na tua conexão, sente que a energia da tua chama está mais forte, está ficando mais forte do que nunca, senta que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os sinais claros de que a união está se aproximando e o mais importante, o que fazer quando esses sinais começarem a acontecer para que a gente não entre na expectativa, na ansiedade e acabe criando algum tipo de bloqueio, de resistência ou de atraso. A gente vai entender um pouquinho como o universo se comunica com a gente durante essa transição aí que é tão importante e tão desejada. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer o seguinte: a gente passa essas informações para trazer uma clareza. Eu tenho recebido muita mensagem de clientes que já estão comigo há um tempinho, relatando isso. Eu tô sentindo a energia da minha chama muito próxima, o que tá acontecendo, o que tá vindo. E a gente sempre procura orientar a gente não para criar uma expectativa, não para criar uma ansiedade, mas que você saiba o que está acontecendo com você, para que você entenda o que esses sinais estão tentando te mostrar, para que você fique tranquila, calma. Então, se você acha que esse assunto vai te trazer uma ansiedade, vai te trazer uma expectativa, já te digo agora, deixa para ver esse vídeo depois. Deixa para assistir o conteúdo dele depois, no momento em que você conseguir ancorar a tua energia de uma forma mais equilibrada, tá bom? Mas se o tema tá ressoando com você, já deixa aí teu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também tá nesse momento. Então vamos lá, começando. A gente vai falar primeiro um pouquinho sobre o que é de fato a união das chamas gêmeas. Aqui é importante ressaltar algo que eu sempre falo, e para quem já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar isso: a união não é apenas entrar em relacionamento carnal, em relacionamento físico, romântico com a chama gêmea. Essa é só uma parte de um todo que vocês vêm trabalhando, não só nessa vida, mas em outras vidas. A união de chamas gêmeas significa a integração das duas polaridades, a integração das duas partes da mesma essência que escolheram continuar evoluindo não mais separadas, mas juntas, que entenderam que até onde elas poderiam caminhar sozinhas nesse processo de evolução, elas já caminharam e agora é o momento de caminhar juntas. É importante ressaltar que a gente tem dois tipos de união de chamas. A gente tem a união 5D, que é a união energética, a união astral, e a gente tem a união 3D, que é a união física. E geralmente a gente primeiro tem a união 5D para depois ter a união 3D. Primeiro tudo acontece no astral, no energético, para depois se manifestar no físico. E antes disso tudo, a gente ainda precisa dizer o seguinte: antes de você se unir com a tua chama, você precisa se unir dentro de você. Ou seja, da mesma forma que externamente você tem você, que é uma manifestação de polaridade, seja divino masculino ou divino feminino, e você tem a tua chama, que é a outra polaridade. Ou seja, se você que está me ouvindo é divino feminino, a tua contraparte vai ser o divino masculino. Se você é o divino masculino, a tua contraparte vai ser o divino feminino. A união física, a união 3D, significa a integração entre vocês. Mas a gente tem a união interna, porque você também dentro de você tem essas duas polaridades. Você tem o teu masculino interno e você tem o teu feminino interno. E geralmente, vamos supor, você é divino feminino que está me ouvindo. O teu masculino
externo, né, o teu divino masculino, ele vai ser uma manifestação de um masculino que você já tem dentro de você. Por isso que a gente fala tanto dos espelhamentos, por isso que eu defendo muito a questão de que você só vai saber qual polaridade externa você é quando você estiver integrado dentro de você. Por quê? Teu masculino externo é um reflexo do teu masculino interno. Então, tudo que ele precisa curar aqui, em algum nível dentro de você, você também precisa curar dentro do teu masculino interno. E é por isso que quando você faz alguma cura de masculino interno, reflete de forma muito física no masculino externo. Da mesma forma que quando você faz alguma cura de feminino, reflete no interior do masculino. Porque interiormente ele também tem o divino feminino interno dele. Tá, explicado? Então vamos lá. Quais os sinais claros de que a união está próxima? Um que eu sempre digo que ele é o primordial, o maioral, mas que ele não é constante. Porque muitas vezes a gente fala de sinal, aí a pessoa acha assim, então eu vou sentir isso desde o momento que eu começar a sentir até o momento que eu entrar em união. Não. Alguns sinais, eles são... não é instáveis, não. Eles são cíclicos. Ele vem, mostra que tá ali e depois some. E um desses sinais é a sensação de paz e confiança interior. E por que eu digo que isso é cíclico? Porque com todas as demandas do nosso dia a dia, com todos os nossos desafios, com todas as nossas questões, a gente não vai conseguir manter essa paz e confiança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode ser que de vez em quando ela dê uma desequilibrada. É normal. Não quer dizer que, ai meu Deus, será que eu saí da energia da minha união? Não. Você é humano. Imagina vibrar 100% do tempo, alto, 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 sendo que o mundo ao teu redor é problema, é dificuldade, é o trabalho que de repente não tá bem, é o dinheiro que de repente não tá bem, problema familiar. Então, gente, os desequilíbrios momentâneos, eles são normais. Mas você vai começar a perceber que mesmo dentro desses desequilíbrios momentâneos que são do ego, quando você se conecta com o teu coração, a paz e a confiança tá lá. Então, mesmo que você não tenha contato nenhum com a tua chama, Sheila, já não vejo minha chama faz uns 2 anos, 10 anos, 20 anos, a gente não conversa já tem meses, anos, mesmo nessas situações, aqui dentro você sente uma segurança muito grande, você sente uma paz muito grande, você para de ter a necessidade de ficar correndo atrás, o que é que minha chama está fazendo, o que é que ele está vivendo, até a perseguição energética para de acontecer, porque quando se fala em perseguição, as pessoas acham que é muito ficar procurando gêmeo no Instagram, ficar procurando gêmeo no WhatsApp, ficar mandando mensagem, ligando. Não, gente, a perseguição energética também existe. É quando você, divino feminino, fica todo o tempo mexendo na energia da conexão para ver se ela ainda está ali. Isso é uma perseguição energética. Quando a tua união está próxima, você para de sentir essa necessidade, porque você confia. Uma coisa que também ocorre, e já é o segundo sinal que eu vou falar para vocês, puxando o gancho desse primeiro, é que você vai sentir a energia do teu gêmeo tão constante em volta de você que você não vai saber mais discernir. Durante os nossos processos de cura, principalmente durante o afastamento, a gente consegue sentir quando a chama se aproxima, né? A gente consegue sentir quando ele está ali perto, quando ele está próximo. Mas quanto mais você se alinha com a energia da união, mais difícil fica para você perceber isso. Por quê? Porque vocês estão entrando na mesma sintonia. Então, a energia dele passa a vibrar muito parecida com a tua. Então, você para de sentir a energia dele. Às vezes você fica até, gente, será que eu perdi meu gêmeo? Será que a conexão quebrou? O que é que está acontecendo? Porque a energia já é sua. A energia de você já está muito interconectada. Coisas que são também comuns de acontecer quando a energia do teu gêmeo está alinhada com a sua.
o peito esquentando, do nada você sente aquele calorzinho no coração, arrepios, sensações assim que vem do nada, um amor absurdo, uma saudade absurda, só que sempre acompanhado de paz. É muito importante dizer isso. Lembrem-se do primeiro sinal. A paz, gente, a segurança, ela precisa existir. Se não existe, a tua união ainda precisa de um pouco mais de trabalho. Então, assim, ai, Sheila, eu tô sentindo um calor no coração. Será que é isso? Tá com paz? Tá com segurança? Tá com confiança? Então é. Mas esse calor no coração vem acompanhado de uma dor, de um choro, de uma tristeza, de uma revolta? Não, aqui a gente tá falando de outra coisa, tá? Outros sinais. A gente tem uma coisa que acontece muito interessante durante esse período. Os sinais e as sincronicidades, eles vão ganhando um aumento, uma intensidade e depois some. Eu acho isso muito interessante porque, assim, às vezes as pessoas acham que quanto mais a união estiver próxima, mais vai ficar vendo sinal, sincronicidade. Não, gente, eles vão acontecendo, é como se eles fossem construindo um ritmo intenso e aí, em determinado momento para. Quanto mais você estiver próximo da tua união, mais você vai notar que esses sinais, eles vão ficando escassos, eles vão sumindo. Passa um período de constante e intensa movimentação de sinal e do nada para, some. Principalmente ver número repetido, tá? Quando você começar a entrar no alinhamento da tua conexão, a sequência de números repetidos vai ficar muito intensa. Quando você estiver alinhado e a tua união estiver próxima, isso some. Mesma coisa, sons, músicas, nomes, lugares, tudo isso, tá? Outro sinal, sonhos lúcidos e encontros astrais. Quanto mais próximo a tua união estiver, você vai notar que você sonha com o teu gêmeo com mais frequência. Mesmo que você não lembre desses sonhos, você acorda com a sensação de que sonhou com ele. Isso porque vocês começam a ajustar no astral a movimentação que vai precisar acontecer para que essa união física aconteça. Por exemplo, Sheila, meu gêmeo me bloqueou já tem 6 meses, eu não consigo imaginar ele voltando, não consigo imaginar ele me desbloqueando. Quando a tua união estiver próxima, vocês já vão acordar como esse desbloqueio vai acontecer lá no astral. E pela energia de vocês estarem muito entrosadas, vocês vão sentir esses sonhos, lembrar desses sonhos com mais frequência. E o quarto e último sinal que eu queria falar, você percebe que as tuas curas, elas ficam menos constantes, mas mais intensas. Você não fica toda hora curando algo, mas quando aparece algo para curar, você percebe que é muito mais profundo, muito mais interiorizado, muito mais enraizado. Então, você sai daquele ciclo de cura, você está integrado, você está bem, mas volta e meia vai aparecer aquela questãozinha que parece que mexe lá no âmago da tua alma. É quando a tua união está se aproximando. E o que a gente pode fazer quando sentir essa energia para não entrar em ansiedade, não entrar em expectativa, não entrar em desespero? Cultive a energia. Cultive a energia evitando expectativas mentais. Cultive a energia no agora. Por exemplo, eu tô sentindo a minha união próxima, hoje eu senti um amor absurdo pelo meu gêmeo. Em vez de vir pra cá, ai meu Deus, como será que vai ser? Quando vai ser? O que será que ele vai fazer? Como ele vai se aproximar? Vai pra aqui. Nossa, como é bom sentir a tua energia. Que bom que você tá bem. Que bom que essa energia de amor tá fluindo entre a gente. E o dia continua. Você cultiva a energia que está se aproximando sem criar a expectativa. Porque a expectativa, ela atrasa, ela dificulta, ela cria resistência. Atrasa, eu vou até fazer um adendo aqui, porque eu não gosto dessa palavra, tá, gente? Não existe atrasos
na união de chamas gêmeas. Tudo acontece quando deve acontecer. Mas quando você coloca uma expectativa, é como se o caminho para a união de vocês estivesse assim. Aí você coloca uma expectativa, o caminho vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando. Porque você bota na cabeça que tem que ser daquele jeito e não deixa o universo agir. E aí o universo tem que fazer uma roda maior para te quebrar aquela expectativa para que você volte a permitir que a energia abra. Outra coisa muito importante, cuidar da energia. Quanto mais você sentir que a tua união está próxima, fica assim imprescindível que você cuide da tua energia, cuide do teu campo vibracional, cuide dos ataques energéticos. Já falei algumas vezes aqui nesse canal sobre os ataques energéticos, e quanto mais você for se aproximando da tua união, mais você vai sofrer ataque. Mais vão tentar destruir esse caminho. Então você precisa dobrar, redobrar, triplicar, quadriplicar o cuidado que você tem com a tua energia, porque ela vai precisar estar firme, estar forte para que essa união aconteça. Abre espaço na sua vida para o novo. Não adianta você querer entrar em união com a tua chama se você está cheia de bagagem, cheia de entulho da tua vida, do passado, de traumas, de dores, e a tua vida ela já está toda assim, muitas vezes até, como é que chama? Sobrecarregada. E vai entrar como se não tem espaço? Então, abra espaço para um novo. Busque sempre entender se você está se livrando de padrões mentais antigos, crenças limitantes, relacionamentos que já foram. Tudo isso precisa ser limpo para abrir espaço para que a tua conexão entre. E ancore a união dentro de você. Sempre traga a união para dentro de você. Quanto mais o divino feminino se sente plena e realizada dentro dela, mais a união se manifesta com fluidez. E para a gente encerrar, eu queria trazer só um pouquinho de diferença entre essa união 3D, que é a física, é o relacionamento, e a união 5D, que é a união astral, a união energética. A união energética, ela acontece primeiro. E como é que ela acontece? A conexão constante, como eu falei com vocês. A energia do teu gêmeo se torna algo tão normal no teu campo que você não consegue mais diferenciar qual é a energia dele e qual é a tua. União emocional, energética e espiritual. Essa é um pouco mais delicada de perceber, mas para quem já tem aí práticas, principalmente meditação, chama violeta Ho'oponopono, você vai sentir quando parece que o teu espiritual, o teu energético e emocional fica mais expandido. Você sente que ali não está só você. Não é só você que está mais na tua energia. E a comunicação telepática aumenta, as sensações, sonhos e intuições também ficam mais perceptíveis, porque a energia de vocês está mais alinhada. E a união física primeiro, relacionamento, né? Manifestação concreta do relacionamento aqui no plano. O relacionamento afetivo equilibrado e harmônico, a vida a dois equilibrada e harmônica, e vocês sentem que vocês estão entrando na missão conjunta de vocês. Vocês sentem que ali realmente está começando um novo capítulo, uma nova fase. E acontece quando ambos estão alinhados internamente. Não é só o divino feminino que precisa buscar o alinhamento interno, tá? O masculino ele também entra nesse alinhamento interno para que a união física possa acontecer. Tem um cabelo no meu? A união física, ela sempre vai ser uma consequência natural da união energética. Não é imediato, tipo assim, entrei em união energética ontem, hoje entrei em união física. Nem sempre. A energia, às vezes, ela precisa de um tempo para se manifestar. Mas não é algo que é forçado. É só sustentar a vibração. Só manter a vibração da tua união. Então, se você se identificou com o vídeo,
eu queria te dizer que parabéns, a tua união está mais perto do que você imagina e que ela se concretiza, ela acontece quando você se torna um amor que você busca no outro, quando você confia entrega e honra a tua jornada. Então, foi isso, meus amores, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem se identificou e tá aí com a união próxima, parabéns. Eu sempre digo que um casal de chamas que se une já são avanços quânticos para todo o coletivo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.